Oi, sou o Nate. Faz quase um ano que minha consciência tá pesada. É como se ela fosse uma pedra enorme que eu tenho que carregar. O fato é que eu acabei com a vida da minha professora. E agora ela tem que cuidar do filho dela sozinha. E eu estou muito arrependido por ter feito isso. E quero confessar tudo pra você. Ok, vamos começar pelo princípio. Eu tinha 17 anos na época e tinha acabado de me mudar com a minha família para outra cidade. Para falar a verdade, eu estava com medo das mudanças que estavam por vir. Eu tive que deixar todos os meus amigos para trás e conheci muitas pessoas novas. Isso foi o que mais me assustou. Não posso dizer que sou uma pessoa sociável. Sou introvertido e me conectar com outras pessoas nunca foi meu forte. Mesmo assim, eu queria que meus novos colegas me tratassem bem. E esse desejo me trouxe consequências terríveis. Nós tínhamos uma professora de francês, a senhora Alice Dunn, que era incrivelmente atraente. Ela poderia estampar qualquer capa de revista, mas em vez disso, trabalhava na nossa escola. Nem é preciso dizer que todos os garotos da escola quase desmaiavam quando a viam. Eu até ouvi rumores de que um garoto ficou depois da aula um dia e teve a cara de pau de convidar ela para tomar um café. Até onde sei, ele saiu da sala de aula pálido e todos os outros garotos riram da cara dele por um bom tempo. Isso pode parecer estranho, mas eu tive sorte por meu francês ser tão ruim. Eu explico. A senhora Dunn sabia que eu estava indo mal na matéria e me deu mais atenção. Eu sempre ficava sem graça e vermelho como um pimentão quando eu falava com ela, mas vai por mim. Bem lá no fundo, eu estava explodindo de felicidade. Algumas vezes ela me pediu para eu ficar depois da aula, e nós conversávamos em particular. Claro, a conversa era sobre os estudos, mas mesmo assim, todos os meus colegas me invejavam. E confesso que isso me dava um pouco de prazer. Eu quase não acreditei quando a senhora Dunn se ofereceu para me dar aulas particulares de francês. Aí, eu não pensei duas vezes, aceitei logo a oferta. Às vezes ela ia para minha casa e em outras tínhamos aulas na casa dela. Nós praticávamos algumas vezes por semana e tudo estava indo bem. Ela também pediu que eu não contasse sobre isso para ninguém, pois não sabia como a direção da escola reagiria com o trabalho extra dela. Meu melhor e único amigo, o Rick, estava lá em casa um dia. Às vezes, nos encontrávamos para jogar Xbox ou para ver um filme. Naquele dia, nossa rodada tensa de Fortnite foi interrompida pelo barulho da campainha. Eu fiquei muito surpreso quando abri a porta, pois era a senhora Dunn. Eu tinha me esquecido completamente da nossa aula. Ela sorriu e entrou e aí viu o Rick. Houve uma pausa constrangedora. Eu dei uma pista para o meu amigo de que ele deveria ir embora e pedi desculpas à senhora Dunn por ter esquecido da nossa aula. Tudo ficou bem e ela só pediu que eu pedisse ao Rick para não contar nosso segredo para ninguém. Foi o que fiz, mas ele não me deu ouvidos. No dia seguinte, quando cheguei na escola e fui para o meu armário, os caras da turma se reuniram ao meu redor. Eles estavam de ótimo humor e começaram a fazer piadinhas comigo, como se aquelas aulas fossem uma estratégia para fisgar a professora. Todos riram de mim e eu me senti desconfortável. Eu não queria ser motivo de chacota dos meus colegas, então chegou um ponto em que eu disse que tinha um caso com a nossa professora. Por alguns segundos, os caras só olharam para mim incrédulos. Eles certamente não esperavam por isso. Aí, eu inventei alguns detalhes convincentes para minha mentira e, dentro de um segundo, a multidão soltou um alto "Aê!". Depois, todos me deram um toca aqui e disseram que eu era o cara. Parece que finalmente eu havia me tornado legal aos olhos deles. E eu fiquei mega feliz com isso. Mas uma semana depois, eu me arrependi amargamente do que havia dito. Eu não tinha ideia de que as fofocas se espalhassem tão rápido. Depois de alguns dias, eu estava passando pelo corredor da escola e notei que as pessoas estavam me olhando torto. Os garotos piscavam e sorriam para mim, mas as garotas me evitavam. Parece que a escola inteira tinha ficado sabendo que eu tinha um caso com a senhora Dunn. Aliás, um caso falso, inventado por mim. Como já era de se esperar, as fofocas chegaram à diretoria da escola e pouco depois eu fui chamado para depor sobre o caso. Aquela conversa foi breve e difícil. O diretor olhou para mim com o seu olhar severo e perguntou se era verdade o que estavam falando sobre mim. Naquele instante, eu tinha uma escolha importante a fazer. Se eu dissesse que tinha mentido, a escola inteira ficaria sabendo e me zoaria eternamente. Ou eu poderia dizer que era verdade, e aí a senhora Dunn estaria encrencada. Eu não conseguiria sobreviver a um bullying desses na escola. E teria que me esconder em casa para sempre. Então eu disse que era verdade. Isso era uma séria violação da ética dos professores. E no dia seguinte, a senhora Dunn foi demitida. Eu a vi no estacionamento colocando suas coisas dentro do carro. Eu corri até ela e comecei a implorar pelo seu perdão, mas ela não quis saber. Ela estava aborrecida e com raiva ao mesmo tempo. Ela simplesmente gritou comigo e me mandou ir embora. Eu não esperava que as coisas fossem terminar assim e me senti muito mal.
Eu não vi mais a Sra. Dunn e tentei seguir com a minha vida, mas minha consciência não me deixava em paz. Eu queria poder voltar no tempo e mudar tudo, mas era impossível. Depois de passar meses nessa agonia mental, chegou a época da formatura. Nós tínhamos organizado um baile e uma festa depois disso, mas eu não estava com clima para a festa. Eu só sentei lá e fiquei vendo todo mundo dançar e curtir a vida. Em determinado ponto, eu resolvi ir embora e fui me despedir dos colegas. Mas quando me aproximei, acabei ouvindo a conversa deles. Eles estavam falando sobre mim e a Sra. Dunn, e um deles estava dizendo coisas nojentas sobre ela. Eu fiquei com tanta raiva daquilo que comecei a gritar e avancei nele. Ainda bem que conseguiram nos separar, senão a briga teria sido feia. E foi naquele instante que eu percebi que estava preocupado com a reputação dela. Mais que isso, eu estava preocupado com ela. Acho que me apaixonei por ela. Mas era um sentimento diferente do que os garotos da turma sentiam por ela. Eu gostava dela pelo que ela era, não pela aparência. Mas já era tarde demais para ajudá-la. 1 ano se passou. Eu fui para a faculdade em outra cidade e sonhava em me tornar advogado. Mas toda vez, minhas fantasias de uma vida feliz eram interrompidas por pensamentos ruins que minha consciência jogava em mim. Sim, eu ainda pensava na Alice. Em determinado ponto, eu não aguentava mais a minha consciência me atormentando e resolvi visitar minha ex-professora enquanto eu estava passando as férias em casa. E o que vi me deixou chocado. Eu fui até a casa dela e demorei um tempão para criar coragem e bater à porta dela. Quando finalmente fiz isso, a porta não foi aberta pela Sra. Dunn, da qual eu me lembrava. Sim, era ela, mas com uma aparência totalmente diferente. Ela estava toda amarrotada, com roupas surradas, cabelo desgrenhado e olheiras. Toda a beleza dela tinha ido embora. Eu fiquei em choque por alguns segundos e olhamos nos olhos um do outro. Aquela pausa foi terrível. Foi interrompida pelo choro agudo de um bebê. Aí, ela me disse para dar o fora e fechou a porta. Mas eu não consegui ir embora. Eu entrei e a vi do lado do berço do bebê. Eu disse que queria ajudá-la. Aí ela desatou a chorar, começou a gritar e desabafou toda a dor que tinha guardado dentro de si durante todo esse tempo. Parece que pouco depois de ter sido demitida, ela descobriu que estava grávida. Mas depois do escândalo na escola, ela brigou muito com o marido e eles acabaram se divorciando. Agora, ela estava sozinha. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Minha mentira transformou a vida dela em um inferno. Ela não tinha mais emprego, a pensão do marido dela mal dava para comprar comida e ela ainda tinha que cuidar do filho sozinha. E tudo isso por causa do meu egoísmo. Eu fiquei com tanta vergonha que quis me esconder do mundo. Mas desta vez, eu tinha que superar minhas inseguranças e ser forte para ajudar a minha professora. Então, prometi a mim mesmo que corrigiria meu erro e iria compensar todo o prejuízo que tinha causado a ela. Eu precisava de um emprego de período integral para fazer isso, talvez até mais de um. Então, tive que tirar 1 ano de licença na faculdade para resolver essas pendências. Sim, essa decisão colocava meu futuro em risco e meus pais ficaram furiosos. Mas esse era um preço que eu tinha que pagar. Eu consegui um emprego de consultor de vendas em uma loja de ferramentas. E também comecei a trabalhar meio período produzindo textos à noite. Foi difícil pra caramba, mas eu estava empenhado. Quando peguei meu primeiro contra-cheque, fui à casa da Alice de novo. Ela não quis aceitar a ajuda vinda de mim, mas parece que ela não tinha muita escolha. Eu também consegui um emprego para a Alice. Ela começou a trabalhar como tradutora de francês, e foi ótimo, pois ela poderia trabalhar em casa sem ter que colocar o bebê na creche. Nossa relação melhorou um pouco, e eu torço para que um dia ela consiga me perdoar pelo que fiz. As coisas ficaram mais fáceis, e eu notei que a beleza dela está voltando. Ela também está começando a sair de uma depressão, e está se cuidando mais. Um dia, eu até a convenci a dar uma volta comigo. Eu ainda não disse nada sobre isso, mas tenho um amor por ela que chega a queimar o meu peito. E fico feliz quando estou perto dela. Por enquanto, eu coloquei meu sonho de me tornar um advogado de lado. Tudo o que eu quero é ganhar a confiança da Alice. E quem sabe, convidá-la para sair algum dia. Talvez isso seja impossível, mas vou fazer de tudo para realizar esse sonho. Você pode me ajudar com alguns conselhos? Escreva o que você acha que eu devo fazer para conquistar o coração da Alice depois de tudo o que fiz. E compartilhe este vídeo com seus amigos, para que eles também possam me ajudar.